Antes de começarmos a leitura, acione o sininho da notificação, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e dê o seu like. Assim você ajudará o nosso canal a crescer. Esta é a leitura anual da Bíblia em ordem cronológica, com o pastor Abner Olavo da Silva. Olá, tudo bem? Vamos para a leitura de hoje no livro de 1 Reis, os capítulos de número 3 e 4. Salomão pede sabedoria a Deus. Salomão fez um acordo com Faraó, rei do Egito, casando com a sua filha. Ele a levou para morar na cidade de Davi, até que acabasse a construção do seu palácio e a construção do templo e das muralhas em volta de Jerusalém. Ainda não havia sido construído um templo para Deus, o Senhor, e por isso o povo ainda continuava oferecendo sacrifícios em vários altares nos montes. Salomão amava o Senhor e seguia os conselhos de Davi, seu pai, mas também matava animais e os oferecia em sacrifício em vários altares nos montes. Certa vez, Salomão foi a Gibeão oferecer sacrifícios porque naquele lugar estava o altar mais famoso de todos. No passado ele havia queimado ali 1000 animais como sacrifício a Deus. Naquela noite o Senhor Deus apareceu num sonho a Salomão e perguntou: "O que você quer que eu lhe dê?" Ele respondeu: "Tu sempre mostraste grande amor por Davi, meu pai, teu servo, e ele era bom, fiel e honesto para contigo. Tu continuaste a mostrar a ele o teu grande e constante amor e lhe deste um filho que hoje governa no lugar dele. Ó Senhor Deus, tu deixaste que eu ficasse como rei no lugar do meu pai, embora eu seja muito jovem e não saiba governar. Aqui estou eu no meio do povo que escolheste para ser teu, um povo que é tão numeroso que nem pode ser contado. Portanto, dá-me sabedoria, para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este teu grande povo?" Deus gostou de Salomão ter pedido isso e disse: "Já que você pediu sabedoria para governar com justiça em vez de pedir longa vida ou riquezas ou a morte dos seus inimigos, eu darei o que você pediu. Darei a você sabedoria e inteligência como ninguém teve antes de você, nem terá depois. Mas lhe darei também o que não pediu. Durante toda a sua vida você terá riquezas e honras, mais do que qualquer outro rei. E se você obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos, como fez Davi, o seu pai, eu lhe darei uma vida longa." Quando acordou, Salomão compreendeu que Deus havia falado com ele no sonho. Então foi para Jerusalém, ficou diante da Arca da Aliança e apresentou a Deus ofertas de paz e sacrifícios que foram completamente queimados. Depois deu uma festa para todas as autoridades. Salomão julga um caso difícil. Certo dia, 2 prostitutas apresentaram-se diante do rei Salomão, e uma delas disse: ó rei Salomão, eu e essa mulher moramos na mesma casa. Eu dei à luz um menino e ela estava lá comigo. 2 dias depois do nascimento do meu filho, ela também deu à luz um menino. Somente nós 2 estávamos na casa, não havia mais ninguém lá. Uma noite, ela rolou sem querer sobre o seu filho e o sufocou. Então levantou-se durante a noite enquanto eu dormia, pegou o meu filho e o colocou na cama dela. Depois colocou o menino morto nos meus braços. No outro dia de manhã, quando eu me levantei para dar de mamar ao meu filho, vi que estava morto. Porém, quando reparei bem, percebi que não era o meu filho. Mas a outra mulher disse: não é verdade, pelo contrário, meu filho é o que está vivo, e o seu é o que está morto. E a primeira mulher respondeu: não. A criança morta é a sua, e a viva é a minha. E foi assim que discutiram na frente do rei. Então o rei Salomão disse: cada uma de vocês diz que a criança viva é sua, e que a morta é da outra. Então mandou buscar uma espada, e quando a trouxeram, disse: cortem a criança viva pelo meio e deem metade para cada uma dessas mulheres.
A verdadeira mãe do menino, com o coração cheio de amor pelo filho, disse: Por favor, Senhor, não mate o meu filho. Entregue-o a essa mulher. Mas a outra disse: Podem cortá-lo em 2 pedaços. Assim, ele não será nem meu, nem seu. Aí Salomão disse: Não matem a criança. Entreguem o menino à primeira mulher, porque ela é a mãe dele. Todo o povo de Israel soube dessa decisão do rei Salomão. E aí, todos sentiram um grande respeito por ele, pois viram que Deus lhe tinha dado sabedoria para julgar com justiça. Agora o capítulo de número 4. Os funcionários de Salomão. Salomão foi rei de todo o povo de Israel. Os seus altos funcionários foram estes: sacerdote Azarias, filho de Zadok, escrivães Elioref e Aías, filhos de Sisá, conselheiro do rei Josafá, filho de Ailude, comandante do exército Benaías, filho de Joiada, sacerdotes Zadok e Abiatar, chefes dos administradores dos distritos Azarias, filho de Natã, conselheiro particular do rei, o sacerdote Zabude, filho de Natã, encarregado dos servidores do palácio, Aizar, encarregado dos trabalhadores forçados, Adonirão, filho de Abdá. Salomão nomeou 12 homens como administradores dos distritos de Israel. Eles forneciam alimentos dos seus distritos para o rei e o seu palácio, e cada um deles tinha o dever de fazer isso durante 1 mês no ano. São estes os nomes desses 12 administradores e dos seus distritos: Ben-Ur, a região montanhosa de Efraim; Ben-Dequer, as cidades de Maasás, Saalabim; Bet-Semes, Elon e Bet-Anã; Ben-Rezete, das cidades de Arubote e Sucó e todo o território de Efer; Ben-Abinadab, que era casado com Tafate, filha de Salomão, toda a região de Dor; Baaná, filho de Ailude, da cidade de Taanaque; Megido e toda a região que ficava perto de Bet-San, perto da cidade de Sartã, ao sul da cidade de Jezreel, até a cidade de Abel-Meolá e Joquemeão; Ben-Geber, a cidade de Ramote, na região de Gileade, e os povoados de Gileade, que pertenciam ao grupo de famílias de Jair, descendentes de Manassés, e a região de Argobe, em Bazã, onde havia ao todo 60 cidades grandes cercadas de muralhas e com barras de bronze nos portões; Ainadab, filho de Ido, o distrito de Maanaim; Aimaas, que era casado com Bazemate, outra filha de Salomão, o território de Naphtali; Baaná, filho de Usai, a região de Aser e a cidade de Bealote; Josafá, filho de Parua, o território de Issacar; Simei, filho de Elá, o território de Benjamim; Geber, filho de Uri, a região de Gileade, que havia sido governada por Seom, o rei dos amorreus, e por Og, o rei de Bazã. No território de Judá também havia um administrador. A prosperidade do reino de Salomão. O povo de Judá e de Israel era tão numeroso como os grãos de areia da praia do mar. Eles comiam, bebiam e eram muito felizes. Do reino de Salomão faziam parte todas as nações que havia desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Esses reinos pagavam impostos a Salomão e foram dominados por ele durante toda a vida. Os mantimentos que Salomão precisava todos os dias eram
3.000 quilos de farinha de trigo e 6.000 quilos de farinha de outros cereais, 10 bois gordos, 20 bois de pasto e 100 carneiros, fora veados, gazelas, corços e aves domésticas. Salomão dominava a região a oeste do rio Eufrates, desde Tifsa, no Eufrates, até a cidade de Gaza, no litoral do mar Mediterrâneo. Todos os reis a oeste do Eufrates eram dominados por ele, e ele estava em paz com todos os países vizinhos. Durante a vida de Salomão, o povo de Judá e de Israel viveu em segurança, e de uma ponta do país à outra, cada família tinha os seus pés de uvas e de figos. Salomão tinha 4.000 baias para cavalos dos seus carros de guerra e 12.000 cavalos de cavalaria. Os seus 12 administradores regionais, cada um no seu mês, forneciam os alimentos que Salomão precisava para si mesmo e para aqueles que comiam no palácio. Os administradores não deixavam faltar nada. Cada um também fornecia a sua parte de cevada e de palha, onde eram necessárias para os cavalos que puxavam os carros de guerra e para os animais de trabalho. Deus deu a Salomão sabedoria e entendimento fora do comum, e conhecimentos tão grandes que não podiam ser medidos. Salomão era mais sábio do que qualquer homem do Oriente ou do Egito. Ele era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, o Ezraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E a sua fama se espalhou por todos os países vizinhos. Ele escreveu 3.000 provérbios e compôs mais de 1.000 canções. Falou de árvores e plantas, desde os cedros do Líbano até o hisopo que cresce nos muros. Ele falou também dos animais, dos pássaros, dos animais que se arrastam pelo chão e dos peixes. Reis do mundo inteiro souberam da sabedoria de Salomão e mandaram pessoas para ouvi-lo. Agora, vamos para a leitura do livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 1. 2 Crônicas, capítulo de número 1. Salomão pede sabedoria a Deus. O rei Salomão, filho de Davi, conseguiu firmar o seu poder como rei de Israel, e o Senhor, seu Deus, o abençoou e fez o seu poder aumentar muito. Salomão ordenou a todos os comandantes de 1.000 soldados, aos de 100 soldados, às autoridades do governo, aos chefes de família, enfim, a todos os israelitas que fossem com ele até o lugar de adoração que ficava em Gibeão. Nessa cidade estava a tenda da presença de Deus, que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. A arca da aliança estava em Jerusalém, numa barraca que Davi tinha armado quando havia levado a arca de Quiriate-Jearim para Jerusalém. O altar de bronze, que havia sido feito por Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, estava em frente da tenda sagrada. O rei Salomão e todo o povo de Israel foram lá para adorar a Deus. Ali, no altar de bronze, Salomão ofereceu a Deus em sacrifício 1.000 animais que foram completamente queimados. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e perguntou: "O que você quer que eu lhe dê?" Ele respondeu: "Tu sempre mostraste um grande amor por Davi, o meu pai, e deixaste que eu ficasse como rei no lugar dele. E agora, ó Senhor Deus, cumpre a promessa que fizeste ao meu pai, já que me fizeste rei de um povo tão numeroso como o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa governá-lo. Se não for assim, como poderei governar este tão grande povo?" Deus disse a Salomão: "Visto que você pediu sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, de quem eu fiz você rei, em vez de pedir riquezas, bens ou honras, ou a morte dos seus inimigos, ou vida longa, eu lhe darei sabedoria e conhecimento, e lhe darei também mais riquezas, bens e honras do que qualquer outro rei teve antes de você,
ou terá depois. Então Salomão saiu do lugar de adoração que ficava em Gibeão, onde estava a tenda sagrada, e voltou para Jerusalém, onde governou o povo de Israel. As riquezas de Salomão. Salomão ajuntou 1.400 carros de guerra e 12.000 cavalos de cavalaria. Espalhou uma parte deles por várias cidades e deixou o resto em Jerusalém. Em Jerusalém, durante o seu reinado, a prata e o ouro eram tão comuns como as pedras, e havia tantos cedros como as figueiras bravas que existem nas planícies de Judá. Os agentes do rei controlavam a importação de cavalos de Musli e da Cilícia, e a importação de carros de guerra do Egito. Estes agentes forneciam cavalos e carros de guerra para os reis heteus e sírios, vendendo cada carro por 600 barras de prata e cada cavalo por 150 barras de prata. Agora vamos para a leitura do livro de Salmos, no Salmo de número 72. Salmo de número 72. Oração em favor do rei, de Salomão. Ó Deus, ensina o rei a julgar de acordo com a tua justiça. Dá-lhe a tua justiça, para que governe o teu povo com honestidade e trate com justiça os explorados. Que haja prosperidade no país, pois o povo faz o que é direito. Que o rei julgue os pobres honestamente, que ele ajude os necessitados e derrote os que exploram o povo. Que o rei viva enquanto o sol durar e a lua existir por gerações sem fim. Que o rei seja como a chuva que cai sobre os campos, como os como os aguaceiros que regam a terra. Que a justiça floresça durante a sua vida e que haja prosperidade enquanto a lua brilhar. Que o seu reino irá de um mar ao outro, desde o rio Eufrates até os fins da terra. Os povos do deserto se curvarão diante dele, e os seus inimigos se humilharão aos seus pés. Os reis da Espanha e das ilhas lhe oferecerão presentes, e assim também os reis da Arábia e da Etiópia. Todos os reis se curvarão diante dele, e todas as nações lhe obedecerão. O rei ajuda os pobres que lhe pedem socorro. Ele ajuda os necessitados e os abandonados. Ele tem pena dos fracos e dos necessitados e salva a vida dos que precisam de auxílio. Ele os livra da exploração e da violência. A vida deles é preciosa para eles. Viva o rei! Que ele receba ouro da Arábia. Que todos os dias sejam feitas orações em favor dele e que Deus sempre o abençoe. Que no país haja fartura de cereais. Que os montes fiquem cobertos de colheitas e produzam tanto quanto os montes Líbanos, que as cidades fiquem cheias de gente, como o capim cobre os campos. Que o nome do rei nunca seja esquecido, e que a sua fama dure enquanto o sol existir. Que todos os povos peçam que Deus os abençoe, assim como ele tem abençoado o rei. Louvem o Senhor, o Deus de Israel, pois ele é quem faz essas coisas maravilhosas. Louvem para sempre o seu nome glorioso, e que a sua glória encha o mundo inteiro. Amém, amém. Aqui terminam as orações de Davi, filho de Jessé. Amém. Que o Senhor esteja abençoando a tua vida em nome de Jesus. Essa foi a leitura de hoje e até amanhã. Acione o sininho da notificação, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e dê o seu like. Assim você ajudará o nosso canal a crescer. Esta é a leitura anual da Bíblia em ordem cronológica, com o pastor Abner Olavo da Silva.